O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburg e Fred Swecker. Parte 2. Voltando a respirar. Capítulo 4. Do insulto à submissão. Quando Brenda declarou que seus sentimentos por mim haviam morrido, eu não estava ciente de que podia haver algum lugar para submissão masculina dentro do casamento. Numa retrospectiva daqueles primeiros dias sombrios, vejo que, com a ajuda de Deus, encontrei certas passagens do Velho Testamento justamente quando mais precisava delas. A história de Davi e Batseba me impressionou de modo especial. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado de adultério. Natã tocou o coração endurecido de Davi com um simples relato. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Segundo o livro de Samuel capítulo 12 versículos 1 a 4. Quando Davi perguntou quem era esse homem rico, ouviu Natã responder: é você. Então Davi entendeu. Ele havia considerado Batseba um objeto, algo a ser consumido para satisfazer seus desejos sexuais. Mas roubou de Urias, o homem pobre, sua esposa amada, a cordeirinha que dava tanta alegria. Davi também havia garantido o silêncio de Urias ao mandar matá-lo. Enquanto a maioria das pessoas lê essa história como uma lembrança de que, mais cedo ou mais tarde, as consequências do pecado aparecem, o que mais me chamou a atenção foi o amor de Urias por Batseba. A Bíblia diz que ele a tinha como filha e usa os termos filha e cordeirinha para transmitir uma mensagem celestial. Assim como Batseba era preciosa para Urias, sua esposa é preciosa para você. Ela vive com você e descansa em seus braços. Deve ser tratada de acordo com o valor que tem para Deus, como filha dele, criada à imagem dele. Você foi incumbido de cuidar da essência inestimável de uma alma humana, tão preciosa para Deus que ele pagou por ela com a morte de seu próprio filho. Fiquei estarrecido quando me dei conta de que o próprio Senhor havia criado Brenda e a amava até o mais profundo de seu ser. Descrevo essa ideia em meu livro A Batalha de Todo Homem. Ele reservou uma cordeirinha preciosa para mim, pura e imaculada, de olhos brilhantes e coração terno. Formou Brenda no ventre de sua mãe e então observou-a com alegria enquanto ela aprendia a engatinhar, andar e falar. Ele a ouviu cantar no coral. Viu quando, em sua adolescência, foi coroada rainha da festa de outono da igreja. Enviou seu único filho a fim de garantir o futuro dela, protegê-la e conduzi-la ao seu lar celestial em segurança. Deus a criou e amou, e devo fazer o mesmo. Não era assim que eu via Brenda no começo de nosso casamento. Devo confessar que havia ocasiões em que eu a considerava mais como um bode velho ou, pior ainda, uma mula empacada. Para mim, ela não era uma cordeirinha preciosa. Depois de ler essa passagem das Escrituras e ver como minha família a ignorou naquele casamento em Chicago, suspeitei que não era de hoje que vinha passando por cima da essência de minha esposa. Havia permitido que minha família atacasse sua alma tão preciosa. Havia participado da briga, gritando com ela até humilhá-la. E, no entanto, a Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Colossenses capítulo 3 versículo 19. Para Deus, essa ordem não é menos importante do que não matarás. Ainda assim, ao que parece, eu tentava encobrir o verdadeiro significado dessa frase das Escrituras, bem como do versículo que diz o seguinte: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 7. Tratava-se de mandamentos, e eu os ignorava da mesma forma como minha família ignorava a Brenda. Então, descobri que o termo grego usado para a parte mais frágil também pode ser traduzido como porcelana fina, uma tradução que considero mais apropriada dentro desta discussão sobre o casamento. Como se deve manusear algo feito de porcelana fina? Com respeito, delicada apreciação e até mostrando a outros suas qualidades mais excelentes. Você protege a porcelana fina de impactos e não a submete aos jatos d'água de uma máquina de lavar pratos. Minha Brenda é uma peça da porcelana mais fina de Deus, encantadora aos olhos do Senhor. No entanto, eu a estava tratando como um velho prato de alumínio, insultando a beleza de sua alma por ela não ser igual a mim. Passava por cima de sua feminilidade e seu caráter piedoso, refinado por anos de obediência e gerações de tradição cristã. Era impossível a unidade conjugal sobreviver e muito menos crescer em meio a tanta escuridão. A desconexão. Antes do casamento, Brenda havia ministrado livremente a Deus sem interferência alguma, usando seus dons para agradar ao Senhor. Tinha liberdade de evitar o pecado e viver em pureza. Eu tomei dela essa liberdade. Pequei ao não criar espaço dentro de nosso casamento para que ela exercesse seus dons cristãos e, pior ainda, forcei-a a pecar. A questão é que Brenda tem o dom de discernimento. No que se refere a relacionamentos familiares, ela sabe distinguir entre o bem e o mal. Os dois lados de sua família são cristãos há pelo menos 4 gerações, e aquilo que ela via nos relacionamentos de meus parentes a incomodava. Depois de cada vez que eu visitava meu pai, por exemplo, saía da casa dele zangado ou deprimido com a forma como ele me depreciava na frente dela. Às vezes levava 2 semanas para minhas emoções se estabilizarem. Meu pai estava exercendo uma influência negativa sobre minha jovem família. Não demorou para que a própria Brenda começasse a sofrer da mesma instabilidade emocional que eu depois de nossas visitas. Para ela, era algo assustador. Se eu posso ser envolvida dessa forma, dizia, é bem provável que um dia o mesmo aconteça com nossos filhos. O dom de discernimento de Brenda deveria servir para abençoar e proteger nosso casamento e nossa família. Ela precisava lutar contra o abuso emocional da parte de meu pai enquanto eu, que havia vivido tanto tempo dentro daquela situação, não era capaz de enxergar o perigo. Sufoquei esse dom de Brenda com minha frieza. Uma família não precisa ser perfeita como a sua para ser aceitável, dizia-lhe. Se você tivesse sido criada num lar comum, não seria tão fraca para enfrentar essas coisas. Na realidade, Brenda não era nem um pouco fraca. Estava defendendo as convicções de seu coração. Para ela, sujeitar sua jovem família às críticas desenfreadas de meu pai era pecado e, portanto, também deveria ser pecado para mim. Ao invés de dar espaço para as convicções pessoais de Brenda, em minha falta de visão, ridicularizava seu dom de discernimento e exigia que ela fizesse aquilo que eu queria. Em resumo, ordenava que ela pecasse. Não é de admirar que nossa união conjugal tivesse morrido. Havia ocasiões, porém, em que Brenda era, de fato, fraca, como acontece com todos nós. Minha esposa ficava deprimida sempre que havia muitos conflitos e confrontos interpessoais em sua vida. Por acaso levava isso em consideração, usando minhas virtudes nessas áreas para complementá-la e protegê-la? Não. Ao invés disso, eu a repreendia, dizendo coisas como você é muito imatura. Adultos têm conflitos e devem ser capazes de lidar com eles. As Escrituras ordenam que eu ame Brenda como Cristo amou a Igreja. E como foi que Cristo amou a Igreja? Com perfeita bondade. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus capítulo 12, versículo 20. Cristo não nos tripudia por nossas fraquezas, mas era isso que eu estava fazendo com Brenda. A Bíblia também ordena que eu ame Brenda como amo a mim mesmo. Porém, ao refletir sobre isso, sou obrigado a admitir que tratava minhas próprias fraquezas com muito mais compreensão e benevolência do que as dela. Com ela, era impiedoso. E você diz que é cristã?
Jesus sabia como confrontar as pessoas. Qual é o seu problema? Humilhada e rebaixada, ela não sentia união alguma comigo. Ser árbitro não ajuda. Quando nós, maridos, insistimos em ser árbitros supremos de nossa tribo e nos recusamos a aceitar nosso papel na submissão mútua, o relacionamento torna-se tão desequilibrado que nossa esposa dificilmente consegue cumprir o seu papel de submissão. Li há pouco tempo um artigo sobre Donna Collins, a primeira criança ocidental nascida na igreja da seita Mormon, há algumas décadas atrás. Hoje, é uma mulher adulta que deixou os Mormons e que denuncia o terrível controle mental que esse grupo exerce sobre seus seguidores. De acordo com ela, foi difícil deixar a seita, uma vez que era o único tipo de vida que conhecia e todos os seus entes queridos eram Mormons. Donna sentia-se dividida. Um de seus comentários chamou minha atenção de modo particular. Aos 18 anos de idade foi tornando-se claro para mim que acabaria deixando o grupo. Sabia, porém, que se saísse da igreja, todas as pessoas que amava me tratariam como uma leprosa. Havia envergonhado meus pais, enquanto meus amigos me diziam que não estava apenas pedindo exílio, mas também a condenação eterna. Não podia imaginar como seria sair e, no entanto, também não conseguia continuar com eles. Sentia-me oprimida, arrasada e cada vez mais deprimida. Como árbitros supremos, deixamos que nossa personalidade se torne tão dominadora a ponto de confundir nossa esposa da mesma forma. Em certa ocasião, Brenda expressou essas mesmas emoções sobre nosso lar. Por um lado, sabia que era errado divorciar-se. Se ela se separasse de mim, se sentiria como uma leprosa em sua família cristã tradicional. Ela amava Deus profundamente e desejava se submeter a mim por amor a Cristo. Por outro lado, parecia-lhe errado submeter-se a mim e ignorar os perigos decorrentes. Para submeter-se, teria de abrir mão de tudo em que acreditava. Assim, com emoções muito semelhantes às de Donna, Brenda certa vez me disse em meio a lágrimas de angústia: sabia que precisava ficar, mas também sabia que não era capaz. Que situação terrível! Pouco tempo atrás, ela me escreveu algumas de suas memórias. Sentia que era um grande perigo relacionar-me de maneira muito íntima com sua família. Via gerações de pecado disseminado e profundamente arraigado que havia destruído vários dos relacionamentos familiares. Sabia dos pensamentos suicidas, crises nervosas e da cegueira generalizada com relação à verdade sobre seus pais e irmãs. Sentia o impacto de tudo isso, como, por exemplo, nas ocasiões em que seu pai era tão gentil e 2 segundos depois, tornava-se sarcástico e maldoso. Sua família achava que tinha liberdade de lançar toda sua raiva sobre qualquer pessoa a qualquer momento. Não estava nem um pouco disposta a permitir que meus filhos fossem criados num ambiente desses. Seus familiares estavam sempre com raiva uns dos outros. Lembra-se daquela briga entre sua mãe e sua irmã em nossa sala de estar quando Jaze nasceu? Tinha certeza de que as duas iam sair nos tapas. Lembro-me de entrar no quarto do bebê, segurá-lo em meus braços no escuro e sussurrar para ele: não vou permitir que você faça parte disso tudo. Não vou deixar que atinjam você. Seria impossível me sujeitar a algo que poderia colocar em perigo a vida espiritual de meus filhos. Para mim, seria pecado. A submissão traz alívio. Nas semanas depois do casamento de meu amigo em Chicago, Brenda e eu conversamos várias vezes sobre minha liderança conjugal. Ela pintou um retrato assustador. Apesar de eu haver tentado sinceramente conduzir da melhor maneira que podia, estava deixando um rastro de destruição por onde passava. Decidi reler a passagem fundamental das Escrituras sobre o casamento: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Efésios capítulo 5 versículos 22 a 28. Meu casamento era bastante parecido com a primeira parte dessa passagem. Não havia dúvidas de que eu era o cabeça. No entanto, não se parecia em nada com a segunda parte, justamente aquela pela qual eu era o único responsável. Fiz o que era certo quando segui o conselho do pastor Ron sobre descer do muro e ficar do lado de Brenda. Pela primeira vez, meu casamento assemelhou-se a essa passagem como um todo. Minha esposa sentiu-se unida a mim. Foi excelente para nós dois e nosso casamento alçou voo. Havia me submetido às suas ideias e convicções. Teoricamente, deveria ter detestado fazer isso, como havia detestado submeter-me à minha irmã mais velha ou aos alunos do último ano no time de futebol da escola. No entanto, não foi o que aconteceu. Na verdade, foi uma experiência positiva. O que ainda me perturbava, porém, era o fato de o verbo submeter-se não aparecer nas instruções para os maridos na segunda parte dessa passagem. Ainda assim, meu casamento desabrochou quando decidi me submeter. Como era possível? A submissão não é o papel da mulher? Meditei profunda e demoradamente sobre isso. À medida que meu entendimento foi se esclarecendo, percebi que não havia sido obrigado a me submeter. Tinha sido uma escolha minha. Não havia me submetido à autoridade ou à vontade de Brenda. Havia me submetido à nossa união. Havia aberto mão de meus direitos como líder em favor de nosso relacionamento, da obra e dos propósitos de Deus, assim como Paulo havia feito. Havia escolhido sacrificar algo por ela. Tinha me deparado com essas verdades ensinadas por Paulo em Romanos 14. Minha submissão revertia os insultos. Havia optado por abrir mão de meus direitos para que Brenda pudesse viver plenamente nesse relacionamento comigo. Minha decisão deu origem a um profundo alívio em mim e a uma grande alegria na alma de Brenda. Lembrei-me das palavras das Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Efésios capítulo 5 versículo 25 a 27. Ao submeter-me à nossa união conjugal, meu casamento assemelhou-se momentaneamente ao relacionamento de Cristo com a igreja. Estudei com atenção passagens que descrevem essa relação. Podia encontrar um paralelo dessa submissão à união no relacionamento de Cristo com sua igreja? Jesus se submeteu à sua noiva? Sim. Pronto para seguir esse rei? Jesus se submeteu? Mas ele é o Rei dos Reis. É verdade. Ele é supremo e não se sujeita à autoridade de ninguém. No entanto, cedeu seus direitos e sua glória como rei por reverência ao seu Pai. Uma vez que era o cabeça, Jesus poderia ter exigido que nos sujeitássemos à sua autoridade incondicionalmente. Porém, como Paulo, ele não o fez. Jesus estava preocupado com coisas mais importantes do que simplesmente exercer a autoridade que lhe cabia no relacionamento. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Romanos 15, versículo 8 a 9. E também, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Com o sofrimento e a morte, Jesus se submeteu à união conosco. Fez a vontade do Pai, e não a própria, sendo que a vontade de seu Pai era que Jesus nos conduzisse a Deus. Jesus nos ensinou a submissão à união com o seu exemplo. Entregou sua vida em plena sujeição em favor de nosso relacionamento com Ele, quando ainda éramos pecadores. Só então Ele pediu em troca nossa total submissão à sua autoridade. Sua submissão à união e nossa sujeição à sua autoridade possibilitaram tal união. Essa submissão mútua nos faz coerdeiros dele, a fim de reinarmos como sua noiva. A união sempre requer submissão, e essa é a vontade de Deus para os relacionamentos cristãos.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5 versículo 21. Até mesmo no casamento? Observe novamente a passagem elementar de Efésios capítulo 5 versículos 22 a 28 sobre o casamento e pense no seguinte: Bill e Nancy, um casal de amigos meus, defendem que, tendo em vista o fato de o verbo submeter não se encontrar nas instruções para o marido, com isso Deus pretendia suspender a ordem de submissão mútua dentro do casamento. De acordo com Bill, dentro do casamento, não há mais o relacionamento de irmão e irmã em Cristo, mas de marido e mulher. O marido lidera e a esposa se submete. A submissão mútua não se aplica ao matrimônio. Em resposta a isso, gostaria de mostrar que em outra passagem das Escrituras, primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 7, o apóstolo Pedro ordena que os cônjuges tratem um ao outro como co-herdeiros da vida eterna em Cristo. Assim, não acredito que a intenção dos versículos 22 a 28 de Efésios capítulo 5 fosse de revogar o mandamento da submissão mútua dado no versículo 21, mas aprofundar ainda mais esse mandamento dentro do matrimônio, de modo que fosse além daquilo que é esperado em outros relacionamentos cristãos. Nossa submissão mútua dentro do casamento deve aprofundar-se a ponto de ser paralela à submissão mútua entre Cristo e sua noiva. A esposa deve se submeter inteiramente à autoridade do marido, como a Igreja se submete à autoridade de Cristo por reverência a Deus. O marido deve se submeter de todo à união, como Cristo se sujeitou sacrificialmente à união com sua noiva. Assim, tanto marido quanto mulher se submetem, porém de formas diferentes. Apesar de o verbo submeter não aparecer nessa passagem de instrução para os maridos, Paulo ensina claramente no versículo 25 que não se trata, de modo algum, de uma submissão unilateral. A oração a si mesmo se entregou por ela não é apenas uma expressão de amor, mas também um exemplo de como o marido deve se entregar em favor de sua esposa. Entregar-se à morte por sua amada é uma expressão mais extraordinária de amor e submissão do que aquela que Deus pede da mulher. Assim como a sujeição de Cristo à morte foi uma expressão mais extraordinária de amor do que aquela pedida de nós, sua noiva, com exceção daqueles que foram chamados para serem mártires a serviço do Senhor. O marido deve morrer pela união mais íntima com sua esposa, como o próprio Cristo fez por sua noiva. É claro que podemos não gostar do termo submissão masculina. Bill e Nancy se recusam a usar a palavra submissão com referência ao papel de Bill no casamento, mas trata-se simplesmente de uma questão de semântica. Não importa a terminologia que usemos, não existe união no casamento sem a submissão masculina. No começo de seu casamento, Bill passava por cima de Nancy com frequência. De tempos em tempos, por exemplo, com muita relutância ele permitia a esposa sair sozinha com suas amigas, mas sua indiferença e frieza com Nancy quando ela saía de casa deixavam bem claro que ele não gostava da ideia. Depois, ficava zangado se ela se atrasasse alguns minutos para voltar. Era evidente que sua união conjugal sofria. Sentia que estava sendo egoísta, explicou Nancy, e isso destruía uma parte da nossa união. Não estava muito propensa a ter uma atitude positiva, pois não havia um amor recíproco em ação. E difícil pedalar uma bicicleta morro acima com um pé só. Que excelente ilustração! Além de tolher a liberdade da esposa, Bill também tripudiava sobre suas fraquezas, criticando com frequência coisas que ela havia dito e fazendo-a sentir-se insignificante. Quando percebeu como Nancy era sensível e como sua censura magoava, Bill mudou sua atitude e submeteu-se a cuidar com o que dizia. Apesar de Bill detestar a expressão que uso, começou a desempenhar seu papel de submissão masculina com grande aptidão. Parou de passar por cima de Nancy, pois submeteu-se à união e à felicidade da essência de sua esposa. Não faz muito tempo, Nancy relatou, Deus tem nos abençoado com uma excelente união dentro do casamento. Tem nos dado a graça de mudar nosso comportamento quando um de nós percebe a necessidade do outro. É claro que Bill ainda é o cabeça. Ele ainda espera que Nancy se sujeite à sua autoridade, e ela o faz. Porém, como Cristo, primeiro Bill lidera mediante seu exemplo. Por isso, Nancy não tem dificuldade em se submeter. Ao cumprir seu papel de me amar como Cristo amou a Igreja, Bill deseja o meu bem, sem egoísmo algum. Suas expectativas tornam-se razoáveis e toma decisões levando em conta o que é melhor para toda a família.
Para mim, submeter-me a Bill é quase um reflexo de minha total confiança nele. A submissão no casamento não diz respeito apenas às mulheres. Como homens, devemos aprender a nos submeter ao nosso pai e à nossa esposa. Não haverá união dentro de nosso casamento enquanto não houver submissão mútua. Assim como a união de Cristo com sua noiva é impossível sem esse tipo de sujeição. Qual é o desejo de toda mulher dentro do casamento? Uma união mais íntima. Em outras palavras, um homem que viva com ela numa relação de submissão mútua. Esse é o plano de Deus para ela. Então, por que a submissão masculina no casamento é essencial para que haja união? O que, exatamente, vem a ser essa união? Trataremos de algumas respostas no capítulo seguinte. Perguntas para reflexão e discussão. 1. Observe com atenção os mandamentos bíblicos para os maridos em Efésios capítulo 5 versículos 22 a 28, Colossenses capítulo 3 versículo 19 e Primeira Carta de Pedro capítulo 3 versículo 7. De que forma essas passagens se relacionam com lutas que você possa estar enfrentando em seu casamento? Sua maneira de encarar essas passagens mudou? Como? 2. Qual é sua reação às diretrizes e observações apresentadas neste capítulo? De um modo geral, você concorda com elas ou discorda delas? 3. Quais são suas próprias convicções quanto à submissão mútua, conforme ensinada em Efésios capítulo 5 versículo 21, aplicar-se à relação conjugal? 4. De acordo com seu ponto de vista e compreensão, você concorda que o desejo de toda mulher é, essencialmente, uma união mais íntima? Justifique. 5. De acordo com sua atual compreensão, de que maneira você definiria o termo união com referência ao casamento? 6. Qual o conceito ou ensinamento mais significativo para você dentro do que foi apresentado neste capítulo?